Olha, hoje a gente não vai falar só de uma das histórias mais antigas do mundo. A gente vai mergulhar na jornada da própria história. É isso mesmo. Essa é a história de como a história de Gilgamesh chegou até nós. Para começar, uma pergunta que parece não ter pé nem cabeça. O que um jogador de beisebol e um ditador poderiam ter em comum? Pois é, a resposta, por mais incrível que pareça, é um rei da antiguidade, Gilgamesh. E é esse mistério que já mostra o quão longe e, às vezes, o quão estranha pode ser a relevância dessa epopeia nos dias de hoje. E a resposta para essa charada tá aqui, olha só. De um lado a gente tem o famoso escritor Philip Roth, que em 1973 inventou um arremessador de beisebol babilônico chamado Gilgamesh. Sim, de beisebol. Do outro, lá no ano 2000, ninguém menos que Saddam Hussein, que publicou, sem botar o nome, um livro que era uma alegoria política. E a história era sobre um rei que aprende com uma plebeia, uma referência bem clara a Gilgamesh e seu amigo Enkidu. E se isso já não fosse estranho o suficiente, a coisa fica ainda mais surreal. A CIA, isso mesmo, a Agência de Inteligência Americana, analisou o livro do Saddam Hussein para tentar entender a cabeça dele e, pasmem, acabou fazendo uma resenha positiva. Deve ser o único livro da história que poderia ter na capa uma citação de um analista da CIA, né? Tá, mas a grande pergunta é, como é que uma história de 4.000 anos atrás foi parar nas mãos de gente tão diferente? Para entender essa jornada, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente para o século XIX, para a história da redescoberta dessa epopeia. Olha, o que realmente impressiona aqui é a escala de tempo. A história de Gilgamesh simplesmente sumiu, desapareceu por quase 2.500 anos. Pensa nisso, uma das maiores obras da literatura mundial, totalmente perdida, esperando em silêncio por milênios em pedacinhos de argila. E essa redescoberta não foi coisa de uma pessoa só não, foi uma parceria, e uma parceria bem complexa, entre duas figuras incríveis. O George Smith, um gênio britânico, autodidata, de origem bem humilde, e o Hormuzd de Hassan, que foi nada menos que o primeiro grande arqueólogo do Iraque. Eles foram amigos, depois rivais, e foi essa relação conturbada que, no fim, trouxe Gilgamesh de volta para o mundo. E só para ter um gostinho do espírito daquela época, dá uma olhada no começo do título do livro de memórias do Hassan. É enorme, comicamente longo. É quase uma epopeia de aventura por si só, e captura perfeitamente aquele clima de exploração. E pode acreditar, a lista de lugares continua por mais umas boas linhas. Agora, um ponto-chave para entender Gilgamesh é o seguinte. A epopeia que a gente lê hoje não é uma foto estática, congelada no tempo. Muito pelo contrário. Mesmo lá na antiguidade, ela era uma obra viva que foi mudando, se transformando com o passar dos séculos. E uma prova disso é como os textos antigos eram nomeados. Eles não tinham um título como hoje. Eles eram conhecidos pela primeira linha. E é aí que a gente vê uma mudança brutal. A versão mais antiga de Gilgamesh era pura ação, sabe? Começava com superando todos os outros reis. Já a versão mais nova e mais famosa começa com aquele que viu a profundeza. A história deixa de ser só sobre força e vira uma busca por sabedoria. E a gente pode até dar nome aos bois. Essa virada de chave tem um responsável, um editor da antiguidade, chamado Sinleqi-Unini. Foi ele que lá por 1200 a.C. escreveu uma nova introdução e mudou a perspectiva toda. Pensa que louco, a primeira grande obra-prima da literatura já era ela mesma sobre a importância de olhar para o passado para encontrar sabedoria para o presente. E é justamente essa capacidade de evoluir, de ser reinterpretada, que faz com que essa história tão antiga ainda converse com a gente, com o nosso mundo moderno, de um jeito tão poderoso. No fundo, é isso que transforma uma história em literatura mundial. Ela não fica presa lá no passado. Ela cria uma espécie de campo de força mesmo, uma conexão, um diálogo constante entre a cultura original dela e a nossa, entre o passado e o presente. E o resultado a gente vê aqui, de um poeta alemão super conceituado a uma romancista feminista da Austrália, passando, claro, por Philip Roth e Saddam Hussein. Essa capacidade que Gilgamesh tem de gerar leituras tão diferentes, às vezes até opostas, é a maior prova de que a história continua mais viva do que nunca. Mas agora, para a gente sentir de verdade a profundidade dessa história, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos tentar ouvir um eco da voz original dela. É sempre bom lembrar, né? Quase tudo que a gente lê de obras antigas é uma tradução, uma interpretação. Mas por um instante, vamos fazer uma experiência, vamos ouvir como soava o acádio, a língua em que a versão mais conhecida da epopeia foi escrita.
Vamos começar com o trecho da versão da sabedoria, aquela mais filosófica. Tenta prestar atenção no ritmo, na sonoridade, é bem formal, bem épico. Ouve só. Shanayola Kuba Altimuro Isji Magerati. Isso se traduz como aquele que viu a profundeza, a fundação da terra. Dá pra sentir o peso, né? Uma busca por algo muito mais profundo, quase secreto. Agora, escuta a diferença. Essa é a versão mais antiga, a da aventura. O som é outro. É mais curto, mais percussivo, direto ao ponto. Ouve aí. Shilat Kulat Malki. Que quer dizer superando todos os outros reis. O contraste é nítido, né? Não é mais sobre sabedoria. É uma declaração de poder, de ação, de força. São duas vozes completamente diferentes, da mesma história, mas com séculos de distância entre elas. E tudo isso nos traz a uma última questão para a gente ficar pensando. De George Smith a Saddam Hussein, daquele editor antigo, o Sinleq Nini, até chegar na gente, essa história foi redescoberta e reinventada tantas vezes. Isso faz a gente pensar qual vai ser a próxima versão. Como as pessoas vão ler Gilgamesh daqui a 100 anos, ou daqui a 1000. Essa, no fim das contas, é a verdadeira marca de uma história que não tem dono. Ela pertence ao mundo.